A pandemia impediu que o Brasil, tão conhecido como o país do carnaval, pudesse celebrar essa festa tão popular. Que impacto tem isso na sociedade brasileira? Esse é o assunto de hoje do RFI Convida com o antropólogo Roberto da Mata. Muito bom dia, Roberto. Bom dia, meu caro. Tudo bem? Tudo bem, e você, Roberto? Você está aí em Niterói, não é? E Sim, graças a Deus. e escreveu uma crônica nesta quarta-feira de cinzas, intitulada Cinzas sem Carnaval. E em um determinado momento, Roberto, você escreve: um Brasil sem carnaval seria tão impensável quanto um purgatório sem almas, não é? Mas esse impensável acabou acontecendo por causa da pandemia, então as autoridades tiveram que cancelar o carnaval em todo o Brasil, não é? Roberto, você já imagina, já dá para ver, observar algum tipo de impacto na sociedade brasileira dessa decisão de não festejar o carnaval tão associado ao país? Olha, o impacto mais visível, obviamente, é o impacto que está acontecendo comigo. Eu estou com 84 anos, então eu não brinco, né? Carnaval tem décadas, né? Mas eu fui criado, né? A minha vida, o carnaval faz parte da minha visão de mundo, né? Do meu uma coisa concreta do meu mundo. Era um momento que a gente, inclusive, como criança, podia ter um pouco mais de liberdade. O carnaval é um momento de liberdade, uma sociedade que eu escrevi sobre isso. Eu fui dos primeiros a tentar fazer uma análise sociológica estruturalista. Usei muito as ideias do Levi-Strauss para falar, né? É, o carnaval era um dos poucos momentos em que você podia sair de si mesmo, numa sociedade que é extremamente hierarquizada, que todo mundo tem que saber o que está falando, todos esses fenômenos que você deve estar observando aí, e que eu tenho sido muito entrevistado, porque eu republiquei um artigo antigo sobre o sabe o que está falando, essa hierarquização que a gente esconde no Brasil, e uma família, né, que é hierarquizada, porque tem o irmão mais velho, o irmão mais novo, tem o tio, você é obrigado a ir a funeral, a gente, mesmo criança, é obrigado a ir. Todas essas obrigações de família, que no carnaval, de certo modo, eram suspensas pelos 4 dias, ou depois virou uma semana, né? Mas é 4 dias de carnaval, né? Começava na sexta-feira, terminava na terça-feira à noite. Então eu fui socializado e descobri muita coisa no carnaval, né? Descobri o lado sensual do carnaval depois, quando eu era adolescente, quando virei rapaz, né? Adulto. Então, e quando virei velho também, de você olhar, de você olhar aquelas moças bonitas que estão fora da sua chamada alça de mira, né? Então, o primeiro impacto é o impacto de um feriado, que é um feriado que não é cívico, não é um feriado histórico, ele não é igual à Revolução Francesa, né? Para fazer uma comparação aí com seus ouvintes franceses, ele não é uma Revolução Francesa, ele não é uma descoberta do Brasil, ele não é um 15 de novembro, proclamação da República, né? Ele não é um dia de abolição da escravatura, né? Ele é um carnaval que tem uma origem mítica, porque é o carnaval que está ligado à própria fundação do tempo, né? De um tempo novo, de uma boa nova, que é a fundação do tempo católico romano, quando Deus, que no catolicismo clássico, no catolicismo que eu aprendi no catecismo, tem 3 pessoas: Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo, resolve, né, se encarnar, Uhum. nascendo homem, para sofrer junto com a gente, solidário à nossa dor, né? Às nossas vicissitudes humanas, sociais, políticas, econômicas. Então ele encarna, ele entra, ele chega em Jerusalém no domingo de Palmas, foi o domingo retrasado, né? Se eu não estou enganado, né? E passa por 40 dias, né? Que é a quaresma, que significa 40, 40 dias em que ele vive as acusações de ser um subversivo, de ser um homem que está pregando alguma coisa contra a, a oficialidade religiosa da época,
não é que ele, que ele tem uma boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova é uma coisa sensacional, né? Uhum. Se você botasse hoje no New York Times, ou jornal, nos jornais parisienses e londrinos e alemães, todo mundo ia querer saber, né, que é a ressurreição dos mortos. Né? Ninguém morre. Você pode ser salvo através da palavra dele. Isso causou foi um elemento incrível entre os romanos, né? Tanto que é um romano que é São Paulo, apóstolo, que era um romano, um patrício, que escreve aquelas cartas todas, que são lindas, né? Uhum. Que para que convertendo as pessoas. Né? São as cartas de São Paulo, devem ser lidas. Uhum. As cartas que falam do amor, o amor não pede nada. Então, toda essa nossa, como é que eu vou dizer, esse nosso lado solidário, esse nosso lado que aceita, né? Que precisa de, da generosidade, né? Da gratuidade, de dar sem pretender receber, né? Que tem a ver com as velhas reciprocidades que foram estudadas por alguns antropólogos franceses, sobretudo por um antropólogo famoso francês, que é um dos meus mestres, que eu não conheci, que é o Marcel Mauss, que escreveu sobre a reciprocidade. Né? Esse dar para receber é uma sensação em Roma, né? Tanto que depois de algum tempo, um tempo difícil, né? Com vários mártires e muito sangue, muito sacrifício, mas o sacrifício que mostra a crença, né? Muitos foram para o Coliseu, etc., morreram. Uhum. O Império Constantino se converte e o catolicismo vira o cristianismo antigo, mas o catolicismo vira a religião oficial do Império Romano. E aí é uma mudança também fundamental, radical. Quer dizer, a primeira sensação é uma sensação de um certo vazio. Né? Como se você tivesse um jogo da Copa do Mundo ou as Olimpíadas, está acontecendo um pouco isso lá no Japão. Né? Como é que as Olimpíadas vão ser suspensas por causa de uma pandemia? Né? É o caso brasileiro, a Olimpíada é uma coisa que foi inventada, historicamente marcada. A Semana Santa é uma coisa muito diferente, porque eu devo lembrar aos seus ouvintes franceses que o Brasil, a Igreja Católica Romana, foi religião oficial no Brasil, né? Até a proclamação da República. Houve uma questão religiosa no Brasil nessa mesma época. Né? São 3 datas muito próximas. Proclamação da República, né? O imperador vai embora do Brasil, e a questão religiosa, e a abolição da escravatura. É uma sociedade que tinha escravos e que, portanto, tinha um carnaval, que era um carnaval provavelmente segmentado, mas era um carnaval que envolvia todo mundo, né? Era um intrudo. Depois, o intrudo é um introito à quarta-feira. Né? Então, virou um carnaval, e o carnaval é esse momento de liberdade que a gente fala que é um excesso, mas é curioso que não tem comida. Né? O carnaval brasileiro não tem nada a ver com banquetes rabelesianos. Ele não tem esse elemento, né, do banquete, da comida farta, abusiva. Ele não é assim. É uma festa mais espiritual mesmo. Né? Por isso, ela tem esse elemento erótico, né? Que o erotismo ele tem um lado espiritual, né? Ele tem um lado incontrolável, por assim dizer, né? Que é o lado que faz com que um ciclo erótico ou sensual termine. Né? Cada sociedade tem a sua maneira de ver isso, né? Mas essa é a primeira sensação. A outra sensação, que é terrível, né? Aqui no Brasil, é que você não tem o carnaval e também não tem a vacina. Então, você não tem o carnaval por causa da pandemia, e a cura objetiva da pandemia, que é a cura, porque a pandemia tem um elemento concreto, biológico, real no sentido freudiano, né? O vírus faz parte da realidade, como a morte. Não há como você dizer que não existe morte. Né? Não é uma representação simbólica, é uma coisa real. Então, esse elemento, nós não tivemos o carnaval, não sei se vamos ter tão cedo, porque não tem vacina no Brasil, cara. Agora, Roberto Mata, agora, por exemplo, não tem carnaval, as autoridades tiveram que cancelar. Né? Como é que você percebeu a reação
da sociedade brasileira em relação a todos esses cancelamentos, né? O fato de não poder celebrar nas ruas, né? Como acontece em muitas capitais, em muitas cidades, e fora a festa também, né? Dos desfiles das escolas de samba, por exemplo. Como é que você percebeu a reação da sociedade em relação a essas medidas que foram tomadas, né? De restrição? Por causa da pandemia, e como muita gente, eu perdi amigos, né? Tenho preocupação com meus netos, com as pessoas que fazem parte da minha vida, né? A preocupação, a pandemia realmente é terrível, ela realmente mata, né? E as reações das pessoas são imprevisíveis. Você pode estar muito bem e, de repente, você pega a pandemia, vai para o hospital e vai embora, né? E o enterro, não se pode realizar os rituais tradicionais de despedida de mortos, que é muito importante no Brasil, né? Você vê o morto, tem um velório, né? Os brasileiros enterram muito rapidamente, talvez mais do que os franceses, certamente muito mais que os americanos. Mas tem toda uma despedida muito amorosa, muito dura, de você ter que pegar no cadáver, eventualmente beijar o cadáver, ver a pessoa morta, ver o morto, né, como se fosse assim, um testemunho de que realmente aquele ente querido está indo embora. Tudo isso, né, fez com que há uma compreensão de que por isso o carnaval foi adiado. A reação, que é mais curiosa, mas não é uma reação também muito brasileira, eu já tinha previsto profetizado essa reação, é que você tem as aglomerações carnavalescas que aparecem na televisão. Então, tem gente se encontrando na praia, tem gente se encontrando em comunidades, em favelas do Rio de Janeiro, as chamadas comunidades do Rio de Janeiro, bailes grandes de 3.000 pessoas, as pessoas, um certo desafio, ou que mostra, não é propriamente um desafio, digamos assim, cívico, como acontece aí na França, né? Não é um desafio do poder político estabelecido. Ele é um desafio que tem um elemento, talvez, transcendental, no seguinte sentido: será que eu vou pegar a mesma doença? Porque o carnaval é uma coisa tão inocente, é como eu deixar de beijar o meu avô, né? Como é que eu posso ser o transmissor de uma doença para uma pessoa que eu amo tanto? Os meus avós, os meus pais, os meus amigos. E eu acho que nós, brasileiros, temos essa... eu acho que nós não estamos sozinhos nisso, né? Nós temos essa ideia de que pode, além das proteções sanitárias, objetivas, médicas, de vacina, de higiene, etc., não aglomeração, nós somos protegidos também pelo nosso querer, né? Pelo nosso querer bem, pela nossa amizade. Então, é um axioma, digamos assim, moral difícil você conciliar o afastamento, né, com o amor. Porque o amor brasileiro, como você sabe, né, vivendo aí na França, né, na Europa, eu morei muitos anos nos Estados Unidos, estive também algumas vezes na França, né, como professor. Ninguém se toca muito, né? A distância física, há uma disciplina que faz parte das regras de burguesia, né? De você pedir licença para encostar, para beijar, para chegar perto. Não é bem o caso brasileiro, onde você tem amigos que, quando você acaba de conversar com eles, está com o braço doendo, porque cada frase enfática, eles te dão uma cacetada no braço, né? Essa coisa de chegar perto, cheirar. Nós temos uma coisa curiosa. No Brasil, você pedir um cheiro a uma pessoa, seja homem ou mulher, dependendo das suas preferências, né? Sexuais, o cheiro é um pedido amoroso, né? As pessoas têm cheiro no Brasil. A gente conhece o cheiro das pessoas. Então, é uma sociedade em que as qualidades sensíveis das pessoas, como diria mestre o Lévi-Strauss, né? As qualidades sensíveis são muito importantes na formação, na construção das personalidades, na construção do nosso mundo. O carnaval, de certo modo, permitia isso, e mais, né? Esse é o terceiro elemento da minha resposta. O carnaval ele dá a liberdade de você sair, pelo menos durante 4 dias, dessas estruturas, desse arcabouço, desse esqueleto, que é muito forte,
e é reprimido, que ele não é discutido no Brasil, essa máquina de hierarquizações, de aristocratizações, do elitismo brasileiro, né? De ser branco, de ser rico, de ser poderoso. Logo, você tem um carnaval todo dia, porque você não obedece a nenhuma lei. Então, eu creio que quando um grupo de jovens se reúne para ir à praia contra essa norma de não brincar por causa das instruções sanitárias, eles também estão dizendo que eles são superiores, porque ser superior numa sociedade que durante 5 séculos teve escravos, que se desenvolveu, não é, através da escravidão negra, é que só quem obedecia cegamente eram esses inferiores. E o inferior do inferior era o escravo. E o superior do superior, não eram esses senhores que possuíam esses escravos. Logo, não é, a equação é óbvia. Quem faz a lei não obedece à lei. É uma regra brasileira que, obviamente, nem todos conseguem verbalizá-la, explicitá-la. Eu estou explicito na minha obra, não é? Que não foi lida, porque o Brasil virou uma verdadeira jumentolândia. Hoje o Brasil é uma jumentolândia. Não é? As orelhas das pessoas estão aparecendo. Não é? Ninguém usa mais chapéu, mas é uma coisa que é fundamental para entender por que nós, eventualmente, somos chamados de indisciplinados, que nós não conseguimos seguir regras. Porque, obviamente, como é que você vai... Quem seguia as regras da base de chicote eram os negros africanos, que depois viraram negros brasileiros. Roberto da Mata, há muita iniciativa no sentido de encontrar talvez uma nova data para a celebração do Carnaval. Algumas cidades estão pensando em adiar, né, e só marcar alguns desfiles ou possibilitar essa brincadeira do Carnaval de rua quando as condições sanitárias tiverem, né, enfim, forem cumpridas, tiverem condições sanitárias para oferecer esse tipo de lazer para a população. Você acha que faz sentido colocar o Carnaval em outra data? Eu acho que, bom, do ponto de vista cósmico, né, digamos assim, teológico, não faz sentido nenhum. Né? É como você transferir a data da Revolução Francesa. Não é mais de 14 de julho, viu? Mudou para 25 de agosto. Não funciona. Não vai funcionar, mesmo porque o Carnaval é um feriado. Né? O Carnaval, que é uma coisa tradicional, que vem lá da Idade Média, né? Ele se modernizou no sentido de que ele virou um momento em que, teoricamente, você não trabalha. É evidente que tem o Carnaval, como toda festa, como toda atividade humana, ele coage a gente, ele tem o seu trabalho. Qual é o trabalho do Carnaval? Você tem que fazer uma fantasia, você tem que se juntar a uma associação, que no caso do Rio de Janeiro e de outras cidades são as escolas de samba, que são clubes. Né? A gente não chama de clube, a gente chama de escolas, que a gente torce por elas. Existe numa sociedade que odeia a competição, que não sabe competir, que não reconhece valores, que é o caso do Brasil até hoje, há uma competição, então tem escolas de samba que competem. O meu querido colega antropólogo, senador, vice-governador, inventou um estádio chamado Sambódromo para os desfiles da escola de samba. O Sambódromo está, obviamente, vazio. Ele ancorou o Carnaval. Esse Carnaval ancorado, que foi modernizado, não era uma festa ancorável, era solto, foi ancorado. O estádio está vazio, é como você tem uma Copa do Mundo, aí, de repente, a Copa do Mundo foi transferida. Né? É muito complicado você reorganizar esse Carnaval numa outra data, por quê? Porque é um feriado. O patrão, o seu projeto de escrever um artigo, de fazer uma entrevista, de escrever um trabalho, de fazer um exame, de ir ao médico, vai ser tudo suspenso, porque o Carnaval mudou de data, e você vai abandonar tudo, né? E na véspera do seu exame de coração, você vai tomar um porre carnavalesco. Eu acho não, nada é impossível. Né? É a resposta que nós, pós-modernos, damos a essas coisas é assim: Roberto, as coisas mudam, eu sei que mudam, mas que dá trabalho. Dá trabalho. Então, eu acho que essa transferência pode acontecer, talvez no fim de semana. Você falar assim, o carnaval vai ser numa sexta, sábado e domingo. Talvez pode acontecer, certamente
vai ser isso que vai acontecer, mas estou fazendo aqui uma previsão, né, que, como todas as previsões, tem os seus percalços, né? E, Roberto, depois dessa pandemia, então, que pelo menos cancelou o carnaval nessa data onde, né, que quando normalmente acontecia, você acha que os próximos vão já ter algum impacto, reflexo em função do que aconteceu esse ano? A pandemia afetou o planeta inteiro, né? Tem afetado o planeta inteiro, né? Ela tem atingido, sobretudo, eu tenho escrito sobre isso assim de uma maneira esporádica, mas permanente, né? A pandemia afetou muito a nossa onipotência tecnológica, né? Inclusive a nossa ideia de que a gente podia mandar um homem para Marte também já está afetado, porque eu acho que esse projeto de Marte é um projeto que não vai acontecer, porque é o nosso organismo em Marte, os astronautas morrem, né? Porque o nosso organismo foi. Há uma coisa esquecida que é interessante lembrar, né? O planeta Terra é mãe, cara. Nós somos filhos, como todos os outros seres biológicos vivos, né? Inclusive, o planeta inteiro é vivo. Eu dizia isso para meus filhos, quando eles eram pequenos, né? Eles ficavam olhando para mim, e tem um que é biólogo, que é professor universitário também, como eu, e ele diz: papai, você tinha razão, o planeta é todo vivo, né? O planeta vive de vulcões, de tsunamis, ele tem uma dinâmica que nós, como filhos desse planeta, né, nós acompanhamos essa dinâmica. Então, a pandemia trouxe um pouco de volta uma humanidade, uma relação com o planeta, que é uma relação substantiva, que foi esquecida, sobretudo, a partir da construção da chamada Revolução Industrial, que é um divórcio, né, quase que sem retorno, porque divórcio a gente reconcilia, uma coisa sem reconciliação, que é uma divisão filosófica entre sujeito e objeto, né, e entre natureza e cultura. A natureza foi feita para nós, né? E Deus fez o mundo, né, dando para nós os animais todos, criou todos esses animais. Noé depois salvou esses animais para o nosso uso, mas o uso, a convivência com esses animais, que eu acho que é a ideia bíblica, foi esquecida, e esses animais passaram a ser elementos de consumo, como os nossos óculos, as nossas camisas, os nossos automóveis. Não é? Então, o que a gente chegou à conclusão hoje é uma relação com alguns filósofos, né, que são contemporâneos do Darwin no século XIX, Malthus, né, que tinha medo do excesso de população. Tem uma certa. É preciso dar uma retomada, não uma retomada literal, mas uma retomada na ideia. Né? É um planeta superpovoado, é um planeta que vai ter mais gente da minha idade, né, que eu estou com 84. Eu acredito que eu tenho aí mais. Meu prazo de validade está demorando, vai demorar mais, porque tem mais recursos. Né? A gente sabe mais sobre a vida humana, e, ao mesmo tempo, nós temos um outro dado, que é um dado curioso: a gente tem consumido o planeta, a gente não tem vivido esse planeta, né? Aproveitado desse planeta, tirado dele aquilo que seria o suficiente para nós. Nós vamos além do suficiente. Tem um surplus, né? que cria riqueza, que cria poder, que, obviamente, isto tem que ser repensado. É evidente que não vai acabar do dia para o outro, mas tem que ser repensado. Então, um mundo de pós-pandemia, não sei se. Outra coisa também que a gente tem que se perguntar é se a pandemia vai acabar mesmo, né? Porque todo o destino de todo ser vivo é o Darwin, né? É a sobrevivência. E se tem novas cepas, e se essas linhagens novas resistem às vacinas, vai ser uma luta. A gente pode estar vivendo aí, nesses próximos 100 anos, ou mais ou menos, eu não sei, inventando vacina. E todo mundo usando máscara. Evidente que a gente vai inventar umas máscaras mais confortáveis, made in France, as máscaras francesas, vamos ter as máscaras alemãs, vamos ter as máscaras do Oriente, as chinesas,
as japonesas que eu estou esperando serão maravilhosas, feitas de seda especial e tal, mas é um mundo diferente. É um mundo que você tem menos aglomeração. Se você tiver menos aglomeração, você está tirando da humanidade o elemento que construiu a humanidade, que é exatamente a difusão cultural, o encontro entre culturas diferentes. A sua tribo encontrou com a minha. Aí você descobriu que na minha tribo a gente tem machado que não é de pedra. São os machados de um negócio que a gente achou, tirou de uma rocha e tal, que é de ferro. Aí a gente trocou. Aí você pegou esse machado de ferro e levou para outro lugar. A sua tribo encontrou com outras. Isto é numa caricatura, né? Caricatura, porque a entrevista é importante, mas eu estou fazendo uma caricatura da história do Homo sapiens, né? É isso. Depois um cara descobriu que plantando em algum lugar fértil, talvez nas margens do Nilo, ele tinha trigo, não durante 3 semanas, mas durante anos, milênios. Aí se cria uma civilização. E isso outras pessoas aprenderam, pegaram as sementes, levaram para outro lugar. São as histórias que a gente tem esquecido, histórias esquecidas. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que voltar a ler a Bíblia, não, eu não sou religioso, não. Mas eu sou antropólogo. Eu tenho a obrigação de dizer que o que nos caracteriza, né, aquilo que é a troca, é esse comércio, que é um comércio cultural, que é um comércio intelectual, que fez a gente aprender outras línguas, fez a gente descobrir que a gente não se entende falando as nossas línguas naturais, naturais com aspas. Né? Para a gente aprender uma língua, a gente tem que ter uma outra língua. A gente só aprende uma língua através de outra. Então, ao mesmo tempo que nós somos absolutamente ricos em matéria de significação, nós somos muito pobres quando passamos de um código para outro. Essa ideia de uma carência cosmológica, né? Porque a gente precisa do outro para aprender mais, para olhar as mesmas coisas de um outro ângulo, a pandemia está bloqueando tudo isso. Né? O turista, o Homo sapiens turístico, Homo turísticos, né? que é cosmopolita, que resolve como os europeus antigos, né? Até hoje fazem isso, né? Tá todo mundo, os intelectuais estão em Paris, ou estão em Berlim, aí resolvem ir para Roma, e vamos pegar o próximo trem. Aí não tinha passaporte na Itália, o passaporte apareceu depois da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, esse mundo, que seria um mundo com uma facilidade, que é um mundo com facilidade para viajar, para ir para outros lugares, sem os aviões, tudo isso foi paralisado pelo vírus, pela pandemia. Né? Eu tenho, quase que diria até com um pouco de exagero, né? Eu tenho quase certeza que a gente vai vencer a pandemia com a vacina. No caso brasileiro é dramático, porque no caso brasileiro o próprio presidente da República sabota a vacina. Então é um caso de uma irracionalidade absolutamente impensável. Né? Mas o caso europeu, o que você está aí, né, é um caso flagroso, né? Porque é um continente que viveu durante milênios exatamente se comunicando. É provavelmente um pedaço de terra do mundo onde você tem a maior diferenciação cultural e linguística do planeta. Por isso, é um continente que inventou tanta coisa boa e tanta coisa ruim. Né? Esses dois elementos, esse lado maléfico, esse lado instintivo, né, como se dizia antigamente, né, essas pulsões de morte, junto com as de vida, elas estão ligadas entre nós. Elas não podem acabar. Elas têm que ser domesticadas, né, de um lado e de outro. O que nós estamos domesticando agora é difícil porque é pulsão de vida. Você não pode mais namorar, bicho. Você não pode mais ir a um bar para tomar uma cerveja, para tomar um café, aquele bar maravilhoso, né? Que é em Paris. Quantas vezes eu tomava café perto da Maison de Londres? Eu ia comia aquela baguete com manteiga e um café maravilhoso com um pingo de leite, e sentar num bar, né? Aí em qualquer lugar de Paris para ver o movimento que nós chamamos no Brasil, movimento, que é essa dinâmica social. Você vê o outro, você vê pessoas diferentes, você desfrutar dessa variedade que só nós humanos temos consciência. Então é isso. Ok, então.
Antropólogo Roberto da Mata, nosso entrevistado de hoje da RFI Convida, muito obrigado pela entrevista à Rádio França Internacional. Eu agradeço a você, desejo que você sobreviva como está sobrevivendo, continue tomando cuidado, cuide-se. É a minha palavra final para todos os ouvintes. Cuidem-se.